Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, a gente tá ferrado mesmo, né? Nossa senhora, cara, o Brasil é de mal a pior. Ainda mais pra homens, né? Eu vou contar uma história que eu acabei de ver aqui no Metrópolis, tá? No jornal Metrópolis. E isso tem se tornado tão recorrente. E ao invés da gente ver soluções, a gente vê só a situação se agravando, né? Com mais leis sendo criadas para que situações como essa sejam ampliadas, né? Leis criadas para ampliar um problema, que é o quê? Denunciações caluniosas. Esse caso que eu vou contar para vocês aconteceu em Cocalzinho, aqui perto de onde eu moro, tá? É no entorno do Distrito Federal, aqui em Goiás. Olha só, eu vou ler com vocês a matéria aqui para vocês terem ideia. Aqui, ó. Um suposto caso de estupro, tá? Eu vou diminuir as palavras para o YouTube não cortar a monetização. Aqui, ó. Em Cocalzinho de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Teve uma reviravolta após denúncia de uma mãe que registrou boletim de ocorrência dizendo que a filha de 13 anos havia sido vítima de estupro. O episódio ocorreu em dezembro e o inquérito foi concluído nessa segunda-feira, dia 6 de janeiro. Então veja bem, a gente teve em dezembro aí um boletim de ocorrência sobre um caso de estupro com uma jovem, né, menor. Aqui, ó. Segundo o delegado Christian Zilmon, responsável pela investigação, a mãe relatou que a adolescente chegou em casa após a escola e disse ter parado para conversar com uma idosa de 88 anos. Durante a conversa, o filho da idosa, um homem de 46 anos, teria segurado a menina, tampado sua boca e a estuprado. A suposta vítima teria fugido pulando o muro da residência. Olha que conversa, cara. E isso aqui foi papo da menor. A menor chegou em casa e contou isso pra mãe. Aí vocês já imaginam, né? Hoje em dia, simplesmente a palavra da vítima basta. E se esse homem tivesse sido pego, ele estaria morto. Porque uma das coisas que as pessoas não suportam são estupro, não é mesmo? Bora continuar com o caso aqui, ó. Diante da situação, policiais civis iniciaram diligências e levaram imediatamente a adolescente para exame de corpo de delito. Né? Porque ela acabou de dizer que tinha sido estupro. Aqui, ó. Antes de chegarem ao local, o suspeito fugiu ao ver suas fotos circularem em redes sociais e grupos de WhatsApp, temendo linchamento ou ser morto por represária. No dia seguinte ao relato, porém, os exames periciais não indicaram conjunção carnal. Olha só que desgraceira, cara. Igual falei, quando ele viu que a foto dele estava sendo compartilhada com todo mundo da região, olha só, o cara estupra uma menor. Ele vazou. Falou, opa, deixa eu vazar, senão vão me matar. Fez os exames, não deu nada. Imagens de câmeras de segurança de uma residência vizinha foram decisivas. O vídeo mostra a menina em frente a uma casa olhando dentro do imóvel. E segundos depois, um homem aparecendo na residência ao lado. A adolescente sai, vai a outra casa vizinha, entra e sai rapidamente, sem qualquer sinal de violência. Vamos continuar com a história. A Polícia Civil acionou o Conselho Tutelar, que também ouviu a garota, que confessou ter inventado a história sem revelar o motivo. Na delegacia, a idosa e o filho confirmaram ter ouvido a menina pular o muro de sua casa, mas ao se aproximarem, ela fugiu sem explicar o que queria. Agora pensa, cara. Pensa, a gente tem que ter leis extremamente firmes contra denunciações caluniosas, porque essa menina simplesmente quase desgraçou a vida desse homem. Como que esse mini demônio pula o muro, vê esse cara, foge e conta que ele a estuprou? Imagina se não tivesse essa câmera. Estariam duvidando desse homem até agora, mesmo com os exames provando que não aconteceu nada. E assim, vamos lembrar
essa garota tem 13 anos. Cara, com 13 anos, ela mentiu e poderia simplesmente ter ocasionado a morte desse homem. O que vai acontecer com essa menina? Absolutamente nada. Infelizmente, cara, não vai acontecer nada. Deveria? Sim, ela deveria ter uma pena exemplar. Eu já falei várias vezes aqui, eu sou a favor de penas exemplares, porque penas exemplares fazem com que outras pessoas tenham medo de cometer os mesmos crimes. Se você começar a pegar bandido e fazer eles pagarem a pena inteira, ou darem penas mais rigorosas, e aí a gente não tem na nossa Constituição, eu tenho certeza que algumas pessoas vão pensar 2, 3 vezes antes de cometer certos crimes. Igualmente vale para essas mulheres que se aproveitam da lei para fazer denunciações caluniosas. A gente vê casos desse jeito pipocando de homens que passaram anos na cadeia sem terem cometido o crime. A notícia ainda termina falando o seguinte: a Polícia Civil apura se a adolescente tentou entrar na residência para cometer algum delito. Um inquérito por estupro foi arquivado e agora a Polícia Civil apura se a menina cometeu o crime de ato infracional análogo à denunciação caluniosa. Como assim, cara? Como assim? Isso quer de enlouquecer. A polícia apura se a menina cometeu. O que ela fez? Ela não falou uma mentira? Não já foi o processo não foi arquivado justamente porque, segundo a perícia, não tinha acontecido o crime. Segundo as câmeras de vigilância, mostraram que nem teria tempo para acontecer nada. Ela simplesmente pulou o muro, olhou e depois pulou de novo. Como assim? Se a menina se cometeu um crime? Eu peguei alguns comentários para vocês verem como que tá a situação lá, tá? Olha só. Vadia inventou história e não vai dar em nada. Já o cara, se quiser ter paz, terá que mudar de cidade, talvez até de estado, e tudo por conta própria. Realmente, cara, porque assim, eu duvido que a notícia boa de que ele não fez nada chegue pra todo mundo que compartilhou a notícia ruim. É muito fácil, cara, a notícia ruim de se espalhar. Olha só essa desgraçada, o desgraçado aqui, ó. Não li o texto todo ainda. Já começou errado, né? Preguiçoso do caralho. Mas achei o meu errado vocês chamarem de suposta tentativa, descredibilizando totalmente a vítima. Lembrando que se trata de uma menor. Vocês estão abrindo margem para os caras serem misóginos e desacreditarem de mais uma menina. Velho, um cara desse ele merecia ir. Nossa, eu não posso nem pensar. Eu tenho que ficar assim, regrando o que eu falo aqui. O que eu desejo para uma pessoa dessa. Teve um cara que respondeu aqui, ó. Bem notável que você não leu o texto todo. Por isso, hoje em dia é fácil enganar as pessoas na internet. A menina confessou que mentiu sobre o estupro e o caso foi arquivado. Agora, a polícia está suspeitando que quem cometeu o crime foi a menina, pois invadiu a residência. Não foi só isso, cara. Ele ainda explicou fraco. Talvez, por ele ter aquela limitação de caracteres, ele poderia ter falado. A polícia investigou, a perícia confirmou que não teve relação carnal. Câmeras no local mostraram que não aconteceu nada e ela mesma confessou. Então, assim, desgraçado pra vir proteger num momento desse, depois que tudo já foi revelado, é porque é um mau caráter, assim, da pior espécie. Aqui, ó, se ele não foge, se esconde, provavelmente já estaria morto por linchamento. Foi o que eu disse, né? Aqui, ó. Imagina se esse senhor estivesse em casa, teriam matado ele. Se com 13 anos já mente, imagina de maior. Exatamente, cara. O futuro dessa garota aqui te contar, viu? Ó, mais um caso isolado, número nananana. Nossa, você colocou um número gigante aqui. Agora imagina se não tem câmera e esse homem não fosse capaz de provar. Porque mesmo após o exame que ela fez, a população ainda não acreditaria na inocência dele. Rapaz, isso é papo de que te salve da favela. Enfim, pessoal, a maioria das pessoas estão concordando que crimes assim, porque essa menina cometeu um crime, com 13 anos ela cometeu um crime grave, deveria sim pagar pelos seus atos. Deveria ter consequências exemplares para que outras não fizessem o mesmo que ela fez. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esquece, se inscreve, deixa o like, compartilha, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até!